um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente saia daqui um pouco mais rico, um pouco mais, com mais experiência na área de cobrança. Tenho certeza que a gente tem muito a agregar com as duas profissionais que estão aqui com a gente. São pessoas de inteira confiança, são parceiras da entidade. E a gente espera que vocês, então, façam bastante pergunta, tirem todas as dúvidas, que elas estão bem preparadas para isso. Tá? Eu passo a palavra, então, para as doutoras e um ótimo workshop a todos nós. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Carolina, sou diretora da Cobramos Assessoria, sou advogada, e a nossa empresa ela está localizada aqui no município de Itajaí, certo? Gostaria de agradecer ao CDL pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre um assunto tão importante nos dias de hoje, nesse período de pandemia. As pessoas nos perguntam muitas dúvidas sobre essa questão de cobrança nesse período, então é um assunto muito relevante e muito atual, então para parabenizar o CDL e agradecer, né, a oportunidade. Bom, agora a Bruna vai se apresentar. Bom, boa noite a todos, agradecemos a presença da Sil, que está aqui conosco, nos auxiliando, nos convidou, né, na pessoa do presidente também, e faço da Carol as minhas palavras, faço das palavras da Carol minhas também, e a gente espera que com esse pequeno workshop que a gente vai tirar dúvida de algumas pessoas, algumas empresas que têm algumas dúvidas mais específicas, a gente pede que pode mandando aqui no chat as dúvidas que a gente vai vendo e vai respondendo, e se a gente deixar de responder, no final a gente abre também e continua daí as respostas, tá bom? A gente vai compartilhar com vocês a nossa tela, com um material que a gente preparou especialmente para o workshop. Consegue compartilhar só um minutinho. Tá. Não. Então, pessoal, nós vamos falar para vocês sobre técnicas de cobrança para inadimplentes, né? Hoje, muito mais do que a... Só um instantinho que a gente está organizando o material aqui. Tira aqui. Isso. Uhum. Aqui. Como é que tá o material? Não, daí tu parou. Vocês estão vendo o material? Não, só aqui na tela. Antes estava para ver que parou. Uhum. Agora foi, né? Uhum. Clica para isso. Uhum. Pode clicar aqui. Isso. Então, pessoal, nós vamos trazer dicas para vocês e técnicas de como abordar os clientes inadimplentes, certo? Hoje, muito mais do que a concorrência, por exemplo, a questão da falta de pagamento dentro das empresas é algo que preocupa muito mais os empresários, segundo um estudo realizado pelo Sebrae. Por quê? Porque o Brasil é o líder em pessoas endividadas, certo? Então, houve, principalmente nesse período de pandemia, um aumento significativo nas pessoas que passaram a ter dívida no nosso país. Só vou autorizar o pessoal aqui a entrar, eu já... Então, o que acontece? Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, em 2020, o nosso país terminou com 66% da população endividada, né, em inadimplência. Então, nos últimos 11 anos, foi o maior aumento de endividamento familiar. Isso preocupa muito os empresários, as empresas, principalmente as pequenas empresas, né? Então, por que isso acontece? Por duas questões muito específicas. O primeiro ponto é a questão da análise de crédito. Existe um crédito que é mal concedido e, portanto,
essa pessoa que recebeu o crédito, ela fica inadimplente porque o empresário ele não fez uma boa avaliação do score, se ele já tinha algum problema no mercado financeiro, no mercado de crédito. Às vezes o empresário quer vender a todo custo e esquece de fazer uma boa análise de crédito. Inclusive, a Silvana, que está aqui nos acompanhando, aborda muito bem sobre esse assunto, né? Então, as questões de análise de crédito, se tiver alguma dúvida, a gente vai sempre direcionar ela. E o segundo ponto, que contribui muito para a inadimplência, é a ausência de cobrança adequada, né? A cobrança, ela não é considerada um segmento dentro das organizações. Então, o que acontece? As pessoas que lidam ali no financeiro, contas a pagar, a receber, elas não são capacitadas e treinadas para realizar a cobrança, né? Porque não é considerado uma unidade de negócio. Então, isso fica bem comprometido dentro das instituições. Não tendo uma equipe ou uma pessoa, dependendo da demanda da tua empresa, para realizar o trabalho de cobrança, a inadimplência ela vai se perpetuando e o empresário muitas vezes acaba esquecendo de cobrar ou compra até que ou cobra até que a dívida prescreva e aí passado esse período não tem mais como realizar a cobrança, certo? Então os dois pontos principais que levam as empresas a sofrerem com a inadimplência, isso a gente diz de contratos privados, né? Claro, que contrato com o banco, tudo isso é porque o nosso crédito ele é muito facilitado. Mas contratos privados, esses são os dois itens. A questão do crédito, que é mal concedido, e a ausência de cobrança adequada. Mesmo assim, às vezes o crédito ele é concedido de uma forma correta, é feita essa análise, mas devido a alguma circunstância alheia, essa pessoa passou a ser devedora, esse cliente, né? Então, nesse momento, é importante seguir um planejamento estratégico específico de cobrança, para evitar duas coisas, pessoal, muito sérias. A primeira, a inadimplência, para que ela não se perpetue, né, no decorrer do tempo. E a segunda é evitar que esse consumidor inadimplente se sinta lesado por algum tipo de abordagem inadequada que ele teve e venha a ingressar aí com uma ação de indenização por danos morais. Então, a gente tem que ter muito claro de que forma a gente pode abordar esse devedor, quais ferramentas que a gente pode utilizar. Muitas vezes o funcionário, ele é contratado para fazer o financeiro, mas ele não sabe o que diz a lei sobre o que pode ser feito ou não, então ele não recebe esse treinamento. Então a gente está aqui para auxiliá-los nessa questão do planejamento, questão de fazer um plano de cobrança, tá? E a Bruna, ela vai nos auxiliar, antes da gente iniciar o passo a passo, como esse consumidor tem que ser tratado e qual é o tipo de abordagem que a gente tem que ter com ele antes de organizar a estratégia de cobrança. Bom, então nós vamos comentar um pouquinho sobre a previsão legal do consumidor. Como todo mundo sabe, a maioria das pessoas que estão aqui também participando conosco são empresários ou pessoas que têm, né, autônomo, alguma coisa nesse sentido. Então, como vocês provavelmente já sabem, mas vale muito a gente ressaltar, qual é o conceito do consumidor, né? Porque a palavra consumidor, a figura do consumidor, ela é muito respeitada. Inclusive, a gente percebe que tem um caderno normativo, que é o Código de Defesa do Consumidor, só para o consumidor, onde prevê os direitos, né, as garantias, as obrigações daquele consumidor. Então, antes de mais nada, é legal a gente saber o conceito do consumidor. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica, tá, que adquire ou utiliza um produto, ou um serviço como destinatário final. Tá? A gente pode equiparar também ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indeterminadas, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, para vocês terem uma ideia, no direito a gente sempre protege a parte mais frágil de uma relação. Seja no direito do trabalho, seja em qualquer área que for, né? Por exemplo, no direito do trabalho é um empregado, no direito de família é um menor. Então, no direito do consumidor, entre aquele que é quem fornece, né, o produto ou o serviço, e a empresa, o consumidor, que vai ser a parte mais considerada mais frágil. Então, a gente vai ter toda essa proteção para essa parte considerada frágil, tá? Então, antes de mais nada, também é importante a gente ter sempre em mente que antes do teu cliente se tornar um devedor, ele é consumidor. E como consumidor, ele merece ser cumprido todos os normativos, todas as formas de respeito àquela figura que prevê
no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, quando a gente fala, mas aquele devedor, isso e aquilo, ou a gente vai, às vezes, insultá-lo, não pode fazer isso, porque ele é o consumidor. E conforme prevê o código, o consumidor merece ter todo o respeito que tem de direito, né? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado? A gente nunca pode expor aquele consumidor ao ridículo, né? Expor a situação, ou expor a dívida que ele tem, ou chamar ele de caloteiro por aí, ou dizer que não é cego, enfim, todos aqueles comentários que na maioria das vezes é feito, a gente não pode fazer, porque isso, como a Carolina falou antes, isso pode ensejar numa ação, nos danos morais ou em algum tipo de incômodo para a pessoa, para o cliente credor, né? Para a empresa. Então, assim, diferente de antigamente, algumas pessoas que estão nos assistindo podem até se recordar que antes a prática da cobrança era muito diferente de hoje. Então, muitas vezes as empresas tinham pessoas que iam, ameaçava, ou ia para o lado do abalo psicológico, coagia aquele devedor, fazendo com que ele pagasse. Até pode dizer, mas naquela época provavelmente tinha menos inadimplência. Pode ser. Mas hoje em dia a gente não pode mais fazer daquela maneira. Então, a gente tem que seguir o que está no ordenamento jurídico, tem que ser de acordo com o que está previsto e não podemos andar fora dessa linha, senão vão ter consequências, tá? Então, assim, lembrem sempre de tratar muito bem esse consumidor, porque mesmo que ele esteja em débito com a tua empresa, se ele se sentir humilhado ou coagido, alguma coisa assim, ele pode ingressar com os danos. Então, a gente é um primeiro conselho da noite, assim, para que vocês fiquem bem ligados, tá? Aproveitando aqui para comentar também um pouquinho sobre a diferença entre negociar e cobrar. Então, são duas palavras muito parecidas, tá? Para o contexto da cobrança, que a gente quer deixar claro um pouquinho das diferenças entre elas, tá? Quando a gente fala em cobrança, muitas vezes vem na cabeça uma cobrança extensiva, né? Ostensiva. Naquela cobrança que é como se fosse uma cobrança de banco, onde as pessoas estão o tempo inteiro ligando, importunando os devedores, né? Umas 10 ligações por dia, aquela cobrança de fato rígida, né? Que a pessoa está ali no pé e está ligando o tempo inteiro. Alguns setores, como por exemplo as instituições bancárias, elas trazem bons resultados. Ou seja, há muito tempo a gente sabe como funcionam essas cobranças. Então, quer dizer, se continuam cobrando dessa maneira, é porque tem resultado, né? Só que dependendo do segmento, e eu acredito que dependendo também da situação onde se encontram essas empresas, do local geográfico que elas se encontram, então, dependendo da situação, como é o caso aqui de Itajaí, que é uma cidade que a gente pode dizer que é relativamente pequena, né? Então, que a maioria das pessoas se conhece. Para as empresas daqui, por exemplo, quando os nossos clientes daqui, a gente aconselha muito para que eles, quando eles vão entrar em contato com esse devedor, que eles cheguem de uma forma a negociar aquele débito, né? É como se fosse, igual a gente colocou ali nos slides, o meio termo. Por quê? Porque a gente quer deixar claro para esse cliente que a gente entende a situação dele, a gente sabe que ele está passando por um momento talvez um pouquinho mais difícil e que ele quer pagar. Só que a gente tem que flexibilizar para ele. Então, assim, levando em consideração o atual cenário que a gente está passando, não só o Brasil como a título de mundo, né? A gente sabe que a situação financeira das pessoas está um pouco mais complicada do que o normal. Então, você tem que mostrar para aquele devedor que você está sendo empático com a situação que ele está e que você vai flexibilizar, mas que você quer que ele pague aquele valor. Porque o que acontece? Por exemplo, né, voltando ao exemplo aqui de Itajaí, da nossa região, tem algumas empresas que prestam alguns serviços que são apenas aquela empresa, são exclusivos deles, ou que vendem algum produto que só eles vão vender. Então, muitas vezes, o cliente acaba deixando de comprar, ou no caso, quando tem concorrência, ele vai para a concorrência, porque ele não quer voltar naquela empresa que ele está inadimplente. Então, se você tem o hábito, se você tem essa política na sua empresa, de entrar em contato, de flexibilizar, dar várias opções de pagamento, vamos parcelar, vamos diminuir os juros, vamos diminuir a multa, enfim, se você faz isso, você consegue ainda reverter essa situação. Você consegue pegar o teu cliente de volta e ainda sair com uma boa empresa. Poxa, a empresa que eu estou devendo, além de tudo, eles conseguiram me proporcionar uma forma de pagamento mais justa, mais flexível, né? E me tornou um cliente novamente. Então, além de tudo, ele vai indicar, com certeza, a tua empresa ainda mais e vai ficar feliz com o serviço que você está conseguindo prestar para ele e que ele está fazendo esse pagamento de forma um pouquinho mais morosa do que normalmente seria. Então, isso é muito importante, é uma dica bem valiosa que a gente percebe. Algumas empresas que a nossa empresa faz, né, que presta assessoria de cobrança, muitas vezes eles falam para a nossa equipe, nossa, que legal, que bom que a empresa de vocês cobra dessa maneira, que bom que essa loja, enfim, ou esse comércio, essa empresa, está nos dando essa possibilidade de pagar. Então, é muito legal porque é um pontinho a mais que você está fazendo com o teu cliente, tá? A gente vai agora passar um pouquinho para os planejamentos estratégicos. Então, pessoal, como bem a Bruna pontuou, né, sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, todo o respeito que a gente tem que ter com esse inadimplente, que não deixa de ter todos os direitos dele enquanto consumidor,
e também o fato de sempre tentar negociar e não cobrar de forma pressionada para esse devedor não se sentir coagido. Pegando todas essas considerações, a gente vai entrar agora no planejamento estratégico propriamente dito, tá? E a gente divide esse planejamento em 3 itens que a gente vai compartilhar com vocês agora, tá? O primeiro passo, muito importante, é a organização do setor de cobrança. Então, o que a gente indica? Como geralmente as empresas, as lojas não possuem uma equipe própria para isso, tem que selecionar algum colaborador, algum funcionário dentro da empresa, preferencialmente do financeiro, que já está mais habituado com números, contas a pagar, a receber, e deixar essa pessoa responsável pela execução do plano de cobrança, tá? Você verifica o tamanho e a necessidade da sua empresa, veja se é melhor 1, 2, 3, 4 pessoas, vai depender da necessidade e do volume de cada empresa, certo? E aí essa pessoa vai ser responsável por executar o plano de cobrança. O que é o plano de cobrança? É a definição das ações e estratégias que serão utilizadas com o objetivo de recuperar a dívida. E o mais importante, manter o relacionamento com o teu cliente. Tá? O fato de tu negociar e não cobrar vai trazer o teu cliente de volta. E o que seria esse plano de cobrança? Escolhida essa pessoa tem que criar, então, um plano para poder realizar essa cobrança dentro da empresa. Por que uma pessoa? Para que esse procedimento não se perca dentro da empresa. Quando tu pega muitas pessoas para fazer a mesma coisa, as informações acabam se perdendo. Então, essa pessoa tem que focar e só ela realizar aquela cobrança, aquele plano, né? Aquela execução, para que não se perca as negociações que eventualmente essa carteira, esse devedor com a empresa não se perca, os tipos de forma de pagamento, enfim, as negociações, os resultados alcançados, para que isso não se perca, tá? É legal sempre fazer uma anotação, utilizar ferramentas para automatizar, né, para que a equipe, o teu supervisor ou o proprietário da empresa consiga visualizar o que tu está fazendo. Essa pessoa vai ser responsável, então, pela execução. A gente criou colocou aqui embaixo, em azul, embaixo do material, um formato. Só um pouquinho. Tudo bem. Pode continuar? Tá. Aqui embaixo, em azul, a gente destacou um modelo, a título de exemplo, de como seria um plano de cobrança, certo? Só que isso vai depender muito do teu cliente, do perfil do teu cliente. Então, eu vou dar um exemplo prático que a gente atende na nossa empresa. Nós fazemos cobrança no setor do agronegócio, tá? Então, nós realizamos cobrança em face de criadores de cavalo e gado. A gente já sabe, porque a gente já estudou o perfil desses clientes, que eles são pessoas que têm dinheiro, só que eles não pagam porque eles esquecem. Por quê? Esses criadores, eles não têm a fazenda como algo principal de atividade, para fins lucrativos. Então, eles esquecem. Então, se a gente mandar um lembrete para ele no dia seguinte, informando que o boleto não foi pago, na mesma hora ele já vai nos devolver com um comprovante. Então, esse é um plano de cobrança que a gente usa com os criadores. Então, tu tem que analisar bem o perfil do teu cliente. Se tu sabe que é uma pessoa que atrasa 3 dias, mas ela paga, tudo bem, aguarda os 3 dias e aguarda o pagamento, certo? Se tu vê que é uma pessoa que realmente enrola, que leva lá 15, 1 mês, 2 meses para pagar, tu já tem que ter um plano de cobrança um pouco mais rígido, né? Então, o que é isso? Tu tem que ter ferramentas adequadas num prazo determinado, porque não tem como ficar fazendo a cobrança para sempre, até porque ela prescreve, a gente vai falar sobre prescrição depois ao final. Então, um exemplo, em 2 dias de atraso a gente comunica, cria um lembrete, comunica ao devedor que ele está em atraso. Continua sem pagar, dentro de 1 semana, a gente faz um contato com ele para entender por que ele está devendo, entender a situação dele. Ficou desempregado, teve uma baixa na renda, o que eventualmente aconteceu com essa pessoa, para flexibilizar. Às vezes ela consegue pagar um valor menor agora, outro valor daqui a 15 dias, 1 mês, e a gente tenta negociar. Aí que se inicia a negociação. Passado esse período, deu 10 dias de atraso, a gente inicia uma cobrança, então, um pouco mais agressiva. O agressiva que eu digo não é aquela cobrança de banco. Antigamente. Mas é aquela
Cobrança um pouco mais incisiva, quem sabe tu passa a entrar em contato com ele todos os dias, não de forma exaustiva, para não caracterizar ali a ameaça, o desconforto, enfim. E aí vai realizando. O que é importante? Ter essa pessoa que realize esses itens e determine tempo e ferramentas para fazer esse processo de cobrança. Porque senão fica muito no ar, né? A gente se perde, aí dali uma semana a pessoa não cumpre, não liga, o devedor ele vai esquecer dessa cobrança. Ele vai achar que venceu o credor. E o devedor, ele paga quem cobra dele primeiro, né? Então, a empresa que não esquece o seu devedor acaba recebendo primeiro. Então, é muito importante ter essa gestão e esse departamento próprio para realizar as cobranças, tá? Um segundo ponto que a gente aconselha é utilizar técnicas de persuasão. Então, até esse material, pessoal, pedir desculpas ao nosso material antigo, ao final a gente disponibiliza o correto, tá? As técnicas de persuasão, a primeira é o seguinte, a antecipação. O que se refere à antecipação? Com relação ao futuro, o que é uma vantagem no pagamento antecipado. É utilizado muito no setor educacional, por exemplo, né? Escolas profissionalizantes, de cursos profissionalizantes, faculdades, escolas privadas. Pagamento das mensalidades até o vencimento recebe 30% de desconto. Isso é uma vantagem que o consumidor se sente agraciado, né? Então, ele realiza o pagamento até dia 10 de abril, por exemplo, e consegue receber essa vantagem do desconto. Isso é uma forma de trazer esse consumidor pagando em dia, e aí o fluxo de caixa da empresa ele é prejudicado, e ele ainda se sente bem feliz porque entende que recebeu um bônus. A segunda técnica seria sobre a urgência. O que é urgência? É um gatilho relacionado ao tempo. Um gatilho relacionado ao tempo. Por exemplo, negocie o seu débito conosco até 30 de março e fique isento dos juros. Essa técnica está sendo muito utilizada na pandemia. Por quê? Embora muitas pessoas achem que a gente tem que isentar os devedores dos juros, isso é um mito, tá? A gente pode cobrar os juros normalmente, sem problema nenhum. Mas os credores estão se utilizando desse argumento para dar um período para essa pessoa pagar, e pagando nesse período de tempo, evita a cobrança de juros e correção. Então, também é um argumento bastante utilizado. Tudo isso são gatilhos, são técnicas de persuasão que tu pode criar no teu negócio para não deixar de receber e assim não prejudicar o teu fluxo, tá? Então, primeiro item, organizar um setor ou uma pessoa específica para cobrança, para seguir o plano de cobrança. Fazendo o quê? Escolhendo ferramentas, técnicas e dando prazo para cumprimento dessas ferramentas, certo? O segundo passo são as técnicas de persuasão. O terceiro passo vai estar ligado à abordagem do cliente devedor, que está muito linkado com o que a Bruna falou, referente ao negociar e o não a cobrar. Tá? Isso, quem souber abordar o cliente da forma correta, além de conseguir o dinheiro de volta, vai conseguir mantê-lo ali como cliente ativo na carteira. Tá? Então, passo a palavra novamente para a Bruna esclarecer mais sobre esse item 3. Bom, essa questão de abordar o cliente é algo que a gente tem que prestar bastante atenção também, porque como a gente falou, né, o que está previsto ali no código em relação à maneira que a gente vai abordar, a maneira que a gente vai falar sobre essa dívida, né, a gente tem que levar muito em consideração o que é o instrumento que está se baseando aquela dívida. Então, assim, acontece algumas situações, quando a nossa equipe, por exemplo, entra em contato para fazer alguma cobrança, que eles entendem que às vezes é uma empresa fake ou que é um golpe, alguma coisa nesse sentido, porque não passa os detalhes corretos daquela dívida. Né? Então, assim, além de você ter todo esse respeito que você tem que ter, como a gente comentou há pouco, em conseguir chegar, abordar aquele teu cliente devedor, você também tem que mostrar para ele todos os detalhes daquela dívida. Você tem que falar para ele qual que é o valor original daquela dívida, você tem que informar quais são os parâmetros, porque assim, a lei prevê uma forma de parâmetros de juros e multa, né? Se tem a relação contratual que foi contratuado ou foi contatado, né, entre as partes, foi acordado entre as partes outros termos, outros parâmetros, a gente tem que levar em consideração aquele instrumento que se baseou aquela dívida.
Então, assim, independentemente se essa dívida é fundada em algum tipo de contrato que prevê algo diverso do que está no código, a gente tem que informar para aquela pessoa. Então, muitas vezes, mas vocês estão até, tem um argumento que às vezes eles utilizam, né, que o pessoal até comentou conosco. Porque vocês estão rasgando o código, porque vocês estão cobrando uma coisa absurda. Às vezes eles alegam isso, só que eles esquecem que aquela negociação que ele fez anteriormente com a empresa, ele concordou com aqueles termos. Claro, a gente não está falando aqui de juros abusivos, algo nesse sentido. A gente está falando do que prevê, né, o contrato e que é de forma legal, né, o que está na lei. Então, assim, a gente tem que estar muito bem, eu digo como empresa de cobrança, mas vocês, quando vão fazer essa cobrança, vocês têm que estar muito bem preparado para saber o que está prevendo naquele instrumento que está baseando a dívida de vocês. Tá? Então, assim, até uma dica assim, de advogados e de uma pré-cobrança legal para que seja feita. Sempre baseie essa tua prestação de serviço ou essa venda do teu produto em algum instrumento que depois você possa utilizar para cobrar. Se porventura você não conseguir cobrar de forma administrativa aqui, né, que é extrajudicial, você pode dar ingresso com a ação. Então, é muito interessante que isso muda muito o rumo de qual ação vai ser, qual ação é devida, qual é a forma de cobrança. Então, isso é bem interessante que vocês estejam sempre atentos para conseguir formalizar a venda ou a prestação de serviço para que depois, quando infelizmente ocorrer o fato da cobrança, da inadimplência, você tenha como cobrar, tá? Então, isso é muito importante. Deixar, então, sempre claro para o teu cliente devedor, né, para o consumidor devedor, quais são os parâmetros que está sendo utilizado, tá? Outra coisa também que é bem importante que a gente colocou aqui, que eu já até falei, acho que eu me antecipei um pouquinho antes, é na forma que você vai chegar nele. Então, levando em consideração, né, esse momento que a gente está passando, muitas vezes o devedor ele entende que não deveria nem estar sendo cobrado. Poxa, mas como assim? Está todo mundo recebendo auxílio emergencial e é uma falta de respeito? Só que, infelizmente, não tem nada que está proibindo a empresa de cobrar. E outra, muitas vezes os que estão argumentando isso são de dívidas anteriores à pandemia, sabe? Ou é aquele devedor que acaba tendo uma desculpa e aí ele usa isso para tentar não pagar, tá? Mas acontece, a gente sabe que na maioria das vezes é isso mesmo, né? A gente até brinca e diz que o devedor de hoje, ele está devedor, ele não é um devedor. Né? Então, esse devedor, principalmente ele tem que ser respeitado de uma maneira bem digna, porque provavelmente ele não queria estar naquela situação. Às vezes, aquela dívida é o que está tirando o sono dele. Talvez aquela dívida é o problema da vida dele, é o monstro da vida dele. Né? E para quem está fazendo a cobrança, muitas vezes é uma cobrança a mais. Poxa, é um devedor a mais da minha lista que eu tenho que ligar. Mas para ele pode ser o problema da vida dele. Então, você não sabe o que está passando do outro lado. Né? Então, sempre se oriente os funcionários de vocês que vão realizar a cobrança, oriente ele que ele se coloque no lugar do outro, que ele entenda o momento que as pessoas estão vivendo. Claro, não é para ser, né, vamos passar uma cabeça e não vamos cobrar. Não, é para que seja cobrado. Mas, gente, muitas vezes os empresários, eles não entendem. Porque ele não quer pagar, vamos ingressar com uma ação, vamos levar para o jurídico. Muitas vezes esse seu devedor, ele não vai ter nada para garantir essa cobrança. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de mostrar isso para os nossos clientes, e depois eles entendem que não adianta você ter uma sentença, por exemplo, dizendo que o teu direito é de receber 10 mil reais, mas se o teu cliente não tem como garantir, se ele não tem um bem para garantir essa dívida, como é que vai ficar? Né? Então, eu digo que é muito mais valioso você conseguir chegar num acordo extrajudicial, mesmo que vá levar 24 vezes, né, em 24 meses de parcelas pequenas, mas você vai receber. Porque você vê quando o devedor quer pagar ou quando ele é um caloteiro e não quer. E às vezes é o tempo de uma ação, né? 24 meses. Exatamente. E aí na ação, não, mas aí eu penhoro isso, aquilo. Que ele não vai ter. Tem muitas situações que eles não têm. Então, de nada adianta você ter uma sentença bem bonita, condenatória, e que você não vai conseguir executá-la. Né? Então, isso é uma dica bem importante para que vocês fiquem ligados nesse sentido, tá? O que mais aqui? E já aproveitando o gancho que a gente falou das ações, né? Caso a gente não consiga fazer extrajudicial, né? Assim, levando em consideração todas as dicas, embora a gente foi dando exemplos, enfim, levando em consideração todas essas orientações e dicas que a gente dá para vocês, caso vocês mesmo assim não consigam muitas vezes lograr êxito nessa cobrança, o que a gente aconselha? Ou ir atrás de uma empresa, né, de uma assessoria que é especializada em cobrança, ou às vezes também levar para um advogado especialista nessa área. Né? Eu digo, nós como advogados, então a gente pode falar isso como propriedade, que quando a gente acaba levando para o advogado, a gente já está mais no âmbito judicial. Né? Então, vamos ingressar com a ação, ou, né, às vezes entra no juizado, dependendo da empresa não vai ter custas processuais com isso, né, custos judiciários. Então, às vezes o advogado vai mais para esse lado.
né? Então, assim, quando chega para a cobrança judicial, que a gente não conseguiu ela de forma administrativa, a gente tem que prestar muita atenção no prazo prescricional dessa cobrança. Porque tem gente que acha, não, dizem, né, vai caducar daqui muito tempo. Gente, em primeiro lugar, quanto mais nova a dívida, mais fácil é de cobrar. Por quê? Primeiro, o devedor vai pagar aquele que está incomodando mais. Então, assim, se você está entrando em contato, se você está no pé dele, você vai receber antes. Provavelmente tem um outro devedor querendo receber também. Então, eu digo assim, quanto mais nova a dívida, mais fácil é de você cobrar. Tá? Segundo ponto, demorou mais de 5 anos, ela vai prescrever. Então, a ação de cobrança ela tem o prazo de 5 anos a contar do vencimento da dívida. Tá? Então, fiquem bem ligados nisso, que muitas vezes as pessoas acham, vai deixando, às vezes não está precisando de dinheiro, deixa mais para frente. Agora mesmo na pandemia, muitas empresas tiveram furo de caixa, tiveram dificuldades em conseguir fazer aquele giro, né, do capital. Então, o que a gente percebe? Muitas estão querendo agora fazer cobrança de dívidas que já estão em andamento há bastante tempo. As que estão ainda dentro dos 5 anos são legais, são dívidas legais que a gente pode entrar e cobrar, né? Estão dentro do prazo. Mas, assim, muitas dívidas, muitos cheques, a gente recebe muitos cheques de que já foram prescritos. E aí, o que você vai fazer? Você não tem como cobrar. E se judicialmente elas já prescreveram, vocês acreditam que esse devedor vai querer pagar isso administrativamente? Até hoje, trabalhando na empresa de cobrança, eu já vi isso acontecer, acho que uma única vez. Então, tem que prestar muita atenção nesse detalhe, tá? Formalizar sempre a venda ou a compra de alguma forma, porque se a gente for para a esfera jurídica, nós temos várias opções de ingressar com a ação. Então, até ali, se você às vezes, por exemplo, se você tem um título que está formalizando essa dívida, você executa aí uma ação de execução desse título extrajudicial. Não vai ter audiência, é citado para efetuar o pagamento logo. Agora, se você não tem um título para executar, você vai ter que demonstrar aquela relação, você vai ter que demonstrar que aquilo é um título extrajudicial, aí até você fazer cumprir aquela sentença, aquele título. Então, tudo isso são detalhes que acabam atrasando um pouco a tua gestão financeira, o teu caixa, como é que diz, o andamento financeiro da tua empresa. Né? Então, são dicas que eu acho que vocês podem anotar, tentar cumpri-las, né? Que eu acho que vai facilitar muito mais a rotina da empresa de vocês, para aquelas que, né, têm muita inadimplência. Consegue voltar para o material antigo ali para eu sair? Só um pouquinho. Acho que o nosso associado fez uma pergunta. Passando 5 anos, a gente não recebe mais, então é isso? O Fabrício que está falando? Isso. Se eu tiver uma inadimplência acima de 5 anos, isso aí é perdido, então. Mesmo o cliente dizendo, não tenho, e a gente vai postergando essa cobrança, passou 5 anos, perdeu. Isso, o período para prescrever uma dívida são 5 anos a contar da data do vencimento. Então, venceu no dia 10 de abril de 2020, tem 5 anos para frente para poder cobrar de forma administrativa e judicial. Se a ação for ingressada antes dos 5 anos, essa ação pode durar mais de 5 anos. Só que ela tem que ser ajuizada dentro do período dos 5 anos. Entendeu? E aí, inclusive, passados de 5 anos, esse devedor, se ele tiver no SPC e no Serasa, essas duas bases verificam que ele deve há mais de 5 anos e limpam o nome dele da base de dados. Então, é mais uma ferramenta que cai por terra da cobrança. Por isso que é muito importante verificar o prazo, estipular um prazo dentro da tua empresa para fazer essa cobrança administrativa e logo repassar para um especializado, se não tiver êxito dentro da empresa. Porque senão a gente perde esse prazo para ingressar. Ótimo. Obrigado. Se me permite uma colocação até para o Fabrício, a gente aqui no SPC, a gente sempre orienta o associado a renegociar essa dívida. A gente tem vários clientes que nos procuram aqui na entidade, dizem, eu devo na empresa X, fui lá tentar renegociar esse contrato, a empresa está irredutível, ela não quer negociar o contrato. E a gente sempre explica para o associado que existe esses 5 anos, como bem a doutora colocou, que é o prazo legal que tu vai poder manter ele registrado. 5 anos e um dia, o sistema
quebra, tira essa negativação do público e tu acaba, claro, existindo a dívida, podendo continuar cobrando, mas tu não pode informar o público, né? Então, tem alguns casos de associado que participam dos nossos treinamentos e a gente sempre passa muito isso. Quando tu tem um contrato com um vencimento jovem, faz a forma que tu queres receber. Quando aquele contrato está com vencimento muito antigo, acima de 3 anos, 3 anos e meio, tu sabe que o prazo que tem legal para continuar com ele inadimplente no sistema é de 1 ano e pouco. Então, vale a pena assinar um contrato de inovação de dívida, vale a pena renegociar essa dívida, né? E a gente fala muito nisso. Dívida nova faz como tu queres receber. A dívida antiga faz como o teu cliente quer pagar. Porque a partir do momento que ele assina um contrato de inovação de dívida, tu amarrou ele contigo por mais 5 anos. Caiu, morreu a dívida antiga e passou a ser uma nova dívida. Então, tu consegue ter um tempo maior de cobrança, né? Então, isso a gente passa muito. Eu e toda a equipe da entidade, quando vai treinar os associados, a gente fala muito disso, do prazo de prescrição e o prazo que tu pode continuar com ele negativado, né? Então, a renegociação de dívida é muito importante. Obrigada, grande doutora. Sacada, né? É a sacada, Fabrício, é isso aí. Só uma duvidazinha. Então, Quando a gente fala ali da abordagem ao cliente, a utilização do WhatsApp como ferramenta de notificação ali, de informação que o cliente esqueceu de pagar, vamos dizer assim. É legal ou é ilegal utilizar? Eu sei que tem a maneira correta e errada de abordar, mas a ferramenta WhatsApp, ela é tratada judicialmente como legal ou ilegal? não, é perfeitamente possível utilizar o WhatsApp, desde que o senhor tenha certeza que está conversando com o devedor. Porque o senhor não pode passar informação de dívidas para terceiros. Então, a questão do WhatsApp tem que ficar mais ligado realmente na transparência, para o devedor não entender que trata-se de um golpe e para que o credor tenha certeza que ele que está falando. Porque se for um pai, um irmão, ou de repente um familiar, e esse terceiro receber essa informação, o código diz que isso é ilícito, que somente o devedor pode receber informações da dívida. Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas a ferramenta é legal, ela pode ser utilizada para realizar a cobrança. Inclusive, hoje em dia, o que a gente mais percebe é que não se atendem mais ligações, né? As pessoas não estão atendendo o telefone, então é basicamente tudo via WhatsApp, tá? Então é totalmente aceitável, digamos assim. Eu queria complementar o que a Silvana falou sobre fazer a renovação da dívida. Isso é muito importante porque a gente ganha ali mais 5 anos do prazo prescricional. E o que é importante vocês saberem para não cair nessa questão novamente de indenização, né, por parte do consumidor. Quando o teu devedor ele faz um novo acordo, é muito importante que tenha uma confissão de dívida assinada por ele, para a gente poder comprovar a dívida e ganhar mais 5 anos. Se essa pessoa ela estava negativada por conta da dívida anterior, imediatamente quando ela assina o termo e paga a primeira parcela, esse devedor tem que ser retirado do SPC. A gente recebeu, inclusive, semana passada, né, Bruna, um processo de indenização por dano moral contra um cliente nosso, porque ele demorou 4 meses para tirar o devedor do SPC. Por que ele não pode ficar no SPC? Porque a dívida foi renovada. Ele estava negativado pela dívida antiga. Como ele renovou a dívida, ele tem que tirar aquela restrição. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando renovar a dívida e o devedor assinar e pagar, aquela negativação antiga, ela tem que ser imediatamente retirada do SPC ou do Serasa, ou algum protesto, enfim, para que o credor não corra o risco de cair em processo, né? Não ser vítima ali de processo de indenização, tá? Até sobre isso, até vou fazer uma observação, Carol, se me permite. Nesses casos, gente, que as pessoas efetuam um pagamento parcelado, por exemplo, e que você, né, previsto que foi feito um acordo, assinou, pagou a primeira parcela, no caso de ser feito parcelado, você já tem que retirar. O código, ele não prevê dias para tirar essa restrição. Então, o que acontece? Muita gente acaba não tirando e fala assim, mas não está previsto, não, aliás, o código não diz expressamente. Só que, gente, se a gente for dar uma olhadinha em todas as jurisprudências e orientações jurisprudenciais de vários tribunais, aliás, de todos, a gente vai ver que a jurisprudência, na sua maioria, ela é majoritária nesse sentido, ela diz que
que a gente pode considerar até 5 dias após o pagamento da primeira parcela. Então, para não ter erro, e a gente está falando para vocês com muita experiência de que vários clientes chegam para a gente e falam, olha, eu preciso apresentar a defesa porque eu demorei, às vezes, 30 dias para tirar o nome da pessoa após o pagamento da primeira parcela. Já é devido o pagamento por danos morais, tá? Então, assim, poxa, mas ele ficou devendo para mim um tempão, a gente, né, não ingressou com ação, nada, a gente fez um acordo novo, agora ele pagou e faz o quê? 20, 30 dias que eu não tirei o nome dele. Infelizmente, ele vai estar na razão dele e ele vai poder ingressar com ação contra esse cliente, esse credor, tá? Então, assim, foi negativado, foi feito acordo, assinada a confissão de dívida entre ambas as partes, bem certinho, previsto qual o objeto daquele documento assinado, tá? Onde está prevendo todos os termos, parâmetros, tudo direitinho. A partir do pagamento da primeira parcela, você já não espere os 5 dias, tire imediatamente para que você evite qualquer chance de ação judicial, tá? A Suzana fez uma pergunta, um contrato que tem avalista, podemos cobrar com a mesma intensidade que cobramos o cliente? Sim, o avalista ele é um pagador solidário, então você pode cobrar tanto o devedor, que está ali como contratante ou consumidor, enfim, e pode também cobrar o avalista, inclusive pode negativar e protestar o avalista também na mesma intensidade, ele é pagador solidário. Então, tudo que é aplicado para o devedor, notificação, cobrança, ação, pode ser feito para o avalista também. É bem importante que, na análise de crédito desse contrato, o avalista também seja pesquisado ali, né, com relação à questão do crédito dele, como é que está o score, tudo isso, porque ele vai sofrer as mesmas consequências do devedor originário, tá? Então, quanto a isso aí não tem problema. E tem uma outra pergunta com relação à documentação para ingressar com a cobrança judicial. Essa pergunta é bem rotineira, digamos assim, que os empresários eles têm muita dúvida. Por isso que muita dúvida. Por que eu falei anteriormente sobre um instrumento que vai consolidar essa venda ou essa prestação de serviço, tá? É um assunto que, se a gente começar a falar, a gente vai ter várias observações para serem feitas, então eu vou tentar resumir para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, tá? A ação de cobrança é uma ação que é para demonstrar aquela relação do consumidor, aquela relação entre a empresa que vendeu, entre a prestação de serviço e aquele consumidor, tá? Essa ação de cobrança, ele vai ser intimado, né, citado para apresentar a defesa, o juiz vai analisar a defesa dele, vai ver o que vocês estão, né, o que o autor está argumentando, qual é a defesa, vai agendar uma audiência para que seja, né, vamos ver se vai ter algum acordo, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma ação que ela vai ser um pouquinho mais demoradinha, digamos assim, do que uma ação de execução. Porque a ação de execução, se você já tem um documento, que você perguntou, né, sobre quais são os documentos. Na ação de execução, se você já tem um contrato com esse teu devedor, com esse teu cliente, você só vai executar, tá? Então, vai ser muito mais rápido. Aí, para a ação de cobrança, que é o que você está perguntando de quais são os documentos, aí a gente vai precisar utilizar tudo que... Vamos, como é que eu vou te explicar? Tudo que comprove aquela relação. Então, assim, eu fiz venda por WhatsApp. Então, a gente vai pegar aquele WhatsApp, às vezes a gente vai levar para um cartório para fazer uma ata notarial, né? A gente vai juntar uma conversa, a gente vai juntar um e-mail, a gente vai juntar foto, print, a gente pode... N situações e N documentos para comprovar que foi feito que teve aquela troca, tá? Que foi feita aquela venda ou aquela prestação de serviço. Então, na ação de cobrança, a gente vai pedir, eu chego para o meu cliente e falo, o que você tiver que comprove que foi feita essa venda, você me apresenta, tá? Porque se eu não tiver como comprovar esse nexo, essa relação, eu não tenho como requerer que o juiz faça essa pessoa pagar, tá? Então, na ação de cobrança, eu tenho que demonstrar que foi feita essa venda, que teve essa relação e de que forma eu consegui comprovar. Então, eu vou ouvir testemunha, eu vou pedir prova documental, tá? Então, assim, é um pouquinho mais demorado justamente por isso, porque na ação de execução eu já tenho aquele instrumento, então é só executá-lo. Não tem nem prazo para defesa antes mesmo de fazer o pagamento. Mas eu acredito que aqui o pessoal faz muito venda de produto, né? Então, quando tu vende um produto, às vezes tu não tem um contrato. O contrato é mais prestação de serviço ou uma venda muito, muito alta. Aí tem que usar uma nota fiscal. Isso, aí não vai ter execução nesse caso porque não vai ter o contrato. Isso. Aí não vai ser uma execução judicial, vai ser uma ação de cobrança que a gente pode utilizar
a nota fiscal, a emissão do boleto, as parcelas que eventualmente ele já pagou inicialmente e depois deixou de pagar, Comprovante de pagamento. né? Tudo isso. É só para ficar, porque geralmente com venda de produto não se tem não se tem um contrato, mas é possível a cobrança judicial do mesmo jeito. Só a documentação que é diferente. Aí a gente pede tudo que conseguir provar essa venda do produto. Tá, no caso a caso ali de cobrança, né? Vamos supor, o cliente não pagou, entramos em contato no segundo dia, 10º dia, negativamos ele não pagou, venceu outra parcela, não pagou, no meu caso é crediário, a gente faz crediário até 5 vezes. Aí eu decidi mandar para cobrança judicial, né? No caso, judicial não, para uma assessoria de cobrança lá, para vocês, por exemplo. Aí vocês vão contactar esse cliente, de qualquer maneira, e aí espera-se uma resposta. Se o cliente vocês não conseguiram falar com o cliente, por exemplo, mandou carta, eles não receberam, mandou e-mail, não recebeu, ou não leu, ou não deu notícia. E aí vamos supor que a gente queira, então vamos entrar judicialmente contra ele. Tem aqueles casos que você falou ali, que uns têm o custo da ação, tem outras empresas que não têm custo de ação. Isso tem a ver com o ramo de negócio ou com o valor que está envolvido? Isso tem a ver com a classificação que, por exemplo, assim, empresa limitada, ela não entra no rol ali das empresas que podem ingressar com ação no juizado especial, por exemplo. Então, por isso que eu quis dizer em relação às custas, tá? Então, hoje a gente tem o JEC, que é o juizado especial civil e criminal. Quando a gente entra, por exemplo, com uma ação de cobrança, se for um valor até 40 salários mínimos vigentes, a gente pode ingressar no juizado especial. E aí, a pessoa jurídica, ela pode ingressar no juizado especial. Mas aí, por exemplo, assim, a EIRELI, eu posso ingressar no juizado especial, se eu não me engano. A empresa que for limitada, eu já não posso ingressar no juizado especial, eu tenho que ingressar numa vara civil normal. E aí, na vara civil normal, eu vou ter as custas judiciais. No juizado especial, na competência do juizado especial, que é pela Lei 9.995, essa lei, ela permite que as empresas que sejam menores, digamos assim, o microempresário, o autônomo, enfim, eles consigam ingressar ali sem pagar nenhum tipo de custas. Inclusive, até 40 salários mínimos, você pode ingressar no juizado sem advogado. Então, você pode ir lá, fazer uma petição, ou às vezes, dependendo da comarca, eles disponibilizam um estagiário, alguma coisa assim, para apresentar aquela petição inicial, e aí você ingressa com a ação e você não vai ter custas nem com o advogado e nem com as custas judiciais. Caso você recorra da sentença do juizado especial, aí sim, em segundo grau, é necessário que você tenha o acompanhamento de um procurador, de um advogado, tá? Então, isso é pelo que está, o rol taxativo do juizado especial. Não é de acordo com o valor também, né, até 40 salários mínimos, mas ali o importante realmente é o tamanho da empresa, se ele vai ou não ser competência do juizado especial, tá? Pessoal, antes de continuar... Referente a cheque, eu pego muito cheque de terceiro. Só a última dúvida aqui. A gente pega muito cheque de terceiro. E esse cheque, geralmente, ele vem nominal. A José da Silva. Aí volta uns 3, 4 cheques desse nominal. Eu consigo cobrar do dono do cheque ou somente da pessoa que está nominal? Na realidade, por exemplo, o cara que está nominal me deu o cheque. Ele te deu o cheque. Só essa pessoa pode cobrar o devedor do cheque. Porque entende que tu não tem relação. Tu não entende que tu não tem relação nesse título. Existe uma pessoa que emitiu esse cheque para pagar alguém. Essa pessoa que vai receber o cheque foi nominal. Um terceiro não tem direito de fazer essa cobrança, não tem relação entre as partes. Por isso que não é aconselhável aceitar cheque de terceiro, né? Inclusive, numa ação judicial, por exemplo, teria que ser cobrado a pessoa que foi nominal tem que cobrado o dono do cheque. Ótimo, obrigado. A gente vai passar a palavra um pouquinho aqui para a Silvana do CDL, a gente já retoma, tá bom? Oi, Fabrício. Só para complementar a tua pergunta, muito bem colocada pela doutora Carol, é que a nossa orientação, quando o associado aceita cheque de terceiro, que ele faça um cadastro para o terceiro que está passando o cheque. A gente sempre pede muito isso para o associado, fazer esse cadastro, né, ou dar para o terceiro uma nota
promissória para ele assinar. Né? Mediante essa nota promissória, o não pagamento do cheque, tu consegue fazer a cobrança de quem te passou esse cheque, do terceiro, tá? Porque esse cheque ele pode voltar por várias alíneas, né? E uma delas, legalmente hoje, só 4 a gente pode cobrar. A 12, a 13, a 14 e a 21. A 21 quando não é um desacordo comercial, né? Então, veja bem, tu tens para cobrança legal, são só 3 alíneas de cheque. E quando se tu faz um casamento desse cheque que o terceiro está te passando, com uma nota promissória, que é um documento legal que ele pode ser cobrado, aí tu traz esse cheque e volta por uma linha que tu não consegue cobrar, tu faz a cobrança da nota promissória. Tá? Então, essa é uma orientação que a gente sempre passa para o associado. Tem associado hoje que diz para mim, Silvana, eu não aceito cheque. Há 5 anos atrás eu tinha um volume de 100, 150 cheques mês. Hoje eu não tenho mais, eu não aceito. Né? Mas a gente sempre tem essa orientação. Caso tu vai aceitar cheque, aceite ele de forma correta. O primeiro passo é consultar esse cheque para saber se ele já não veio com uma inadimplência para a tua empresa. Ok, consultou, deu nada consta, o cheque está ok no Banco Central, tu faz então para aquele terceiro uma nota promissória endossando aquele cheque. E aí tu pode partir daquele cheque, daquela nota promissória cobrar esse cheque caso a linha seja uma das linhas que você não pode cobrar. Né? Então, no total, no Brasil, são 97 linhas de cheque que pode voltar, né? E mais só 4 legalmente tu pode cobrar. Então, ele é meio contraditório o aceite de cheque, né? Mas, mediante uma nota promissória, tu consegue cobrar a nota promissória. Obrigada, doutora, pelo espaço. Beleza. Obrigado pela informação. Tem uma outra pergunta antes. Pessoal, a gente gostaria de, antes de terminar as dúvidas ali, só curiosidade com relação com relação a mitos e verdades no mundo da cobrança. Tem muita dúvida, muita gente que questiona o que é verdade, o que não é. Então, a gente escolheu 4 temas para informar para vocês se é um mito ou se é uma verdade, e pode ser que seja alguma dúvida de vocês, né? Então, o primeiro tema é o seguinte: o devedor não pode receber ligação de cobrança no final de semana. Muitas pessoas falam isso é um mito, tá, pessoal? Porque a legislação permite que o devedor possa ser cobrado aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. Então, nesse período, o consumidor ele pode ser cobrado. Ele não pode ser cobrado aos domingos e feriados, mas no sábado, dentro desse horário, ele pode, tá? Segundo tema, escolas e faculdades podem recusar a matrícula de inadimplentes. Se for a mesma instituição, ela pode, tá? Então, é uma verdade. Se o aluno ele quiser fazer uma rematrícula e ele está inadimplente com essa instituição, a instituição pode se negar a rematricular até que ele fique em dia. Porém, se esse aluno for buscar outra instituição, essa instituição está autorizada, ou seja, ela tem que autorizar a rematrícula, porque a inadimplência não é com ela. Terceiro tema, depois de 5 anos, a dívida prescreve e o devedor não pode ser mais cobrado judicialmente. Verdade, a gente tratou disso agora há pouco com vocês. Dentro desse prazo de 5 anos, se não houver uma negociação, o credor perde o direito, então, de ingressar em juízo para cobrar essa dívida, tá? Inclusive, ele é tirado do SPC e do Serasa. Quarto tema, o credor não pode cobrar juros na pandemia. Essa é a campeã de dúvidas, né, com relação a juros, inclusive negativação no período de pandemia. Até o momento, isso é um mito, então até o momento não foi convencionada nenhuma lei que proíba a cobrança de juros ou multa dentro do período de pandemia. Então, todo credor está autorizado a cobrar com os devidos encargos e essa cobrança é legítima, ela não é ilegal. Tá certo? O credor não pode ser punido por conta disso. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou queiram saber mais alguma curiosidade sobre isso, a gente fica à disposição. Eu acho que tem uma pergunta da Vanessa, né? A Vanessa perguntou se caso o cliente faça uma renegociação, a exclusão do pagamento é após a primeira parcela. Ou não seja para... Então, Vanessa... assinou a confissão, o correto já é tirar a negativação. Por quê? Porque ele já renovou a dívida, independentemente se ele pagou a primeira parcela ou não. Assinou a confissão, tu já ganhou mais 5 anos, porque tu
negociou com o teu devedor uma nova forma de pagamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que a dívida anterior eram 10 parcelas de R$1.000 e o teu devedor estava negativado janeiro e fevereiro R$1.000, tá? Tu cobrou, conseguiu renegociar com ele, repactuou e o teu devedor assinou ali um pagamento em 5 parcelas de R$2.000. Ele assinou, então ele está ciente que ele tem uma nova dívida para pagar. Ele não pode estar negativado na que já foi extinta, porque ele estará negativado parcela de R$1.000, quando na verdade a dívida dele agora é de R$2.000. Então ele não pode estar negativado, basta a assinatura, não precisa aguardar o primeiro pagamento. Aí ele não pagou a primeira parcela do acordo, tu negativa o acordo novo. Só após os 5 anos o cliente entra em contato para negociar. Não é possível mais negociar. Então, é como a gente falou, se essa cobrança for extrajudicial e o cliente entrar em contato querendo pagar, por óbvio que você vai aceitar a proposta dele. Você não vai informar para ele, olha, a tua dívida já está prescrita, não precisa pagar, né? Então, você vai aceitar. A gente diz só que os 5 anos é para entrar com a ação, para entrar na esfera judicial. Então, normalmente, a gente até acha muito engraçado, porque os devedores, eles são bem ligados nesse prazo prescricional. Então, se você não conseguiu extrajudicialmente, você vai ingressar com a ação, ele sabe que tem 5 anos, tá? Então, se você ligar para a pessoa de forma extrajudicial a partir do 5º ano, lá já faz 6 anos que tenho a dívida, eu entro de forma administrativa, posso entrar, posso continuar cobrando dívida de 10 anos extrajudicial. Ele não vai pagar, né? Se ele não souber desse prazo e quiser pagar, você está no lucro. Mas, normalmente, se você entra em contato de forma extrajudicial, depois dos 5 anos, ele já vai dizer, olha, mas já prescreveu, já caducou a dívida, e ele não vai querer te pagar, tá? Mas, assim, se ele entrar em contato contigo para pagar mesmo depois dos 5 anos, o interesse de pagar é dele, com certeza absoluta, você vai aceitar, tá? E pode, não vai estar errado aceitar. Inclusive, é bom porque ele vai estar renovando a dívida e tu vai ganhar mais 5 anos, né? Se ele assinar ali Se for parcelada, né? Se for parcelada, sim. Se for à vista, melhor. A Vanessa... Outra Vanessa aqui perguntou, por exemplo, temos diversos clientes. É útil realizar um contato antes do vencimento para lembrá-los e reforçar nossa disposição caso ele precise de um novo boleto, ou eles podem ser pressionados? Vanessa, essa questão do lembrete é muito, muito interessante. A gente, inclusive, utiliza na nossa empresa, com os nossos clientes. É muito válida. Só tem que saber que texto escrever, como encaminhar esse lembrete para o teu cliente, para ele entender que não é uma cobrança. Né? Então, venho lembrar, por meio deste, que o seu boleto vence amanhã. Alguns ainda vão interpretar como cobrança, porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade para entender, né? Para diferenciar ali o lembrete da cobrança. Mas se vai expor, não é uma cobrança, é só para lembrar, facilitar, caso o senhor precise do boleto, podemos encaminhar novamente. De maneira alguma, isso é proibido, ou vai expor a ridículo, ou vai coagir, nada disso. Inclusive, é uma ferramenta muito útil e que pode ser utilizada sem problema. Ainda naquelas situações, por exemplo, pague até amanhã o seu boleto, pague até a data de vencimento, você vai ter desconto no valor da mensalidade de algum curso, por exemplo. Né? Então, você passa lembrando que até amanhã, por exemplo, você vai ter desconto. Se você não pagar a partir de amanhã, aí volta ao valor original da parcela. Tá? Então, é uma forma de também relembrá-lo e incentivá-lo de que ele faça esse pagamento até o vencimento. Isso, mas ainda que ele não tenha nenhum tipo de desconto, vale o lembrete também, sim. Né, para o pagamento em dia. Ainda mais se tu sabe que é um cliente que costuma atrasar. Então, é mais válido ainda, né? Ligações de cobrança dias de semana, qual é o horário? 8 da manhã até as 8 da noite. É o que é permitido em dias de semana, tá? Para cobrança. Inclusive, do horário do almoço pode ligar, porque não é necessário, não é... Na realidade, o horário do almoço, cada um tem um horário de almoço, mas tu pode ligar das 8 às 8. Você pode ligar no telefone comercial do cliente, sim, tá? Você pode ligar sim, você vai pedir do devedor, né? Você vai pedir para falar com a pessoa, tá? Então, tu não vai dizer, aqui eu tô ligando para fazer uma cobrança, aquele caloteiro não tá me atendendo. Você não vai fazer isso? Então, você vai fazer o quê? Você vai ligar, pedir para falar com tal pessoa, e é um assunto particular. Do que se trata? É um assunto particular que eu preciso resolver com ele, ponto, tá? Muitas vezes a gente só consegue o telefone comercial, pode ligar sim, tá? Só não vai expor, né, e falar sobre o que é, mas pode ligar sim, não tem problema. Falando com a pessoa, não importa o local, tu pode realizar a cobrança. Tu só não pode ir lá no ambiente de trabalho dela, falar que ela vai ser entrada com uma ação porque ela deve, porque ela não paga. Não importando o lugar, tratando diretamente com o teu devedor, seja pessoalmente ou por ligação,
falando com ele, e sem ameaçá-lo, por óbvio, essa cobrança pode ser realizada, respeitando ali as diretrizes do código, né? Acho que Vamos ter mais alguma coisa aqui. A gente não falou do sorteio. Pessoal, acredito que não tenha mais nenhuma dúvida. Se tiver, a gente fica à disposição de vocês. Já está completando aí um pouquinho, 1 hora de aula. E a gente fica à disposição. Vamos colocar aqui o nosso... como a gente fechou aqui a apresentação, a gente está com um pouco de dificuldade de conseguir dividir a tela, a gente vai colocar aqui o nosso contato, o nosso e-mail, tá? O telefone e também o nosso Instagram. Então, se vocês quiserem nos seguir para tirar algumas dúvidas, mandar alguma mensagem, alguma sugestão. No Instagram a gente grava periodicamente alguns vídeos falando sobre o direito do consumidor, algumas dicas de como efetuar a cobrança, essas pequenas dicas que a gente dá, né? Às vezes sai alguma atualização, algum projeto de lei, agora em meio mesmo à pandemia, então a gente está mantendo sempre os nossos seguidores atualizados, tá? Então, se vocês quiserem nos seguir. E o nosso site também, a Carol está digitando ali, vocês podem entrar, ver os serviços que a gente presta, já aproveitando aqui, né, Sil, para falar um pouquinho da nossa empresa também, que nós estamos aqui em Itajaí, e nos colocamos à disposição, então, sempre que tiverem dúvida, alguma coisa nesse sentido, também podem entrar em contato com o pessoal aqui do CDL, que elas nos encaminham essas dúvidas, e a gente está à disposição para ajudá-los no que for necessário. Pessoal, eu acho que a Sil vai falar agora sobre o sorteio que a gente vai fazer. Só finalizando aqui, coloca o e-mail. O e-mail, quem quiser o material, o material dos slides que a gente colocou, a gente pede que entre em contato conosco, por gentileza, pode ser pelo e-mail mesmo, apresenta, né, fala qual é a empresa, passa os dados que a gente retorna com o material, o PDF ali dos slides. Eu acho que é bem interessante se alguém também tiver gostaria de ter o material, tá? Pessoal, além da cobrança, a gente também presta consultoria e assessoria para os setores financeiros das empresas para auxiliar nessa parte da cobrança, para estruturar, verificar as ferramentas adequadas, o período que a gente vai determinar para a cobrança, isso também a gente consegue fazer, consegue treinar a equipe, tá bem? E nós que agradecemos, tá, pessoal? Agradecemos a atenção e estamos aqui, agradecemos quem ficou também até o final e mandaram as dúvidas. Foi bem bacana. Muito obrigado, Então, uma boa noite para vocês. Obrigada a todos vocês também. A gente sempre gosta de lembrar no final de todos os treinamentos que a melhor cobrança é feita com uma análise lá no início, né? Não existe um departamento de cobrança eficaz se a análise de crédito e a liberação desse crédito não for eficaz também, né? Então, nós temos dentro da CDL, como vocês sabem, são todos associados que estão participando hoje do treinamento, a gente tem várias ferramentas que vai facilitar, caso precise chegar até a cobrança, a gente tem várias ferramentas dentro do SPC que vai ajudar a chegar. Como a doutora Carol falou bem no início do treinamento, né, saber o score do teu cliente que está liberando venda é importantíssimo, né? O score dele fala muito sobre ele. E a gente tem hoje dentro da plataforma do SPC a opção 65 ou a opção 80, que ela vai te trazer esse score e facilitar essa análise de crédito. Então, eu sempre falo nos treinamentos que para ter uma boa cobrança, eu também tenho que ter feito uma boa venda, né? Então, lá no início, bem no início de tudo, quando eu vou abrir o cadastro para o cliente, seja qual for o meu ramo de atividade, eu tenho que completar esse cadastro de forma adequada, ter todas as informações, endereço, telefone de contato, né? O primeiro passo é partir de uma boa consulta, né? Como eu falei agora, saber o score desse cliente. Hoje a rede bancária, a rede financeira, ela não libera a venda com score menor de 500. Não libera. Se o cliente tiver um score menor de 500, ele não consegue financiamento num carro, numa casa, enfim. Eu acho que todo o ramo de atividade hoje, a gente tem essa ferramenta à disposição do associado, ele pode começar, então, a partir de uma boa venda, de uma boa ficha cadastral, uma ficha cadastral bem preenchida, facilita, caso precise, lá na frente cobrar esse cliente, a gente tem como localizar, telefone de contato, endereço, enfim, a gente sabe, aqui tem um associado antigo que está aqui com a gente, um associado que tem muita experiência, né, e eu sempre falo muito isso, a cobrança, ela é totalmente ligada à tua boa venda. Se tu fez uma boa venda, certamente tu vai conseguir localizar o teu cliente, caso tu precise localizar. E hoje nós, crediaristas, precisamos ter o quê? Olho de cobrador. Né? Eu estou fazendo a ficha da Silvana aqui, mas se eu precisar localizar a Silvana, aonde eu vou localizar?
na CDL, ela tem um telefone residencial, ela tem um telefone de contato, ela deixou um telefone de referência, então eu consigo, caso eu precise cobrar a Silvana, eu tenho onde localizar ela. Então, tudo isso, todas essas ferramentas estão lá dentro do sistema do SPC, dentro da ficha cadastral do cliente, dentro de uma consulta, então tudo isso tu consegue localizar. Então, para que nós tenhamos uma boa consulta, uma boa cobrança, também temos que fazer uma boa consulta e temos que investigar todo aquele cliente antes de ver a venda. E uma outra ferramenta bacana que eu falo muito é o limite de crédito, né? Eu, quanto consumidor, eu quero comprar, mas será que eu tenho limite de crédito? Será que tu pode me vender o valor daquilo que eu preciso, que eu quero comprar? O limite de crédito também é muito importante, né, doutoras? Saber se eu posso ou não vender para aquele cliente, se ele realmente tem potencial para aquele valor daquela compra, né? Então, gente, trabalhar limite de crédito, né, uma ficha cadastral bem preenchida, uma consulta adequada para aquela venda, eu garanto para vocês que a venda de vocês vai finalizar a venda com sucesso, né? Porque não é vender bem, eu quero receber bem, né? Então, a gente precisa ter essa experiência e ter em mente que antes de um bom vendedor, ele tem que ser um bom cobrador, tá? Eu acho que é por aí que eu passo, né, doutoras? Com certeza. Então, joia. O escritório, né, que é nosso parceiro, que são as duas doutoras que estão aqui hoje, ela gentilmente nos concedeu um sorteio de uma consultoria, né? Então, para todos os associados que estão participando, tá lá o nome de todas as empresas participantes. E se ela estiver ainda no nosso treinamento, está presente aqui no treinamento, ela vai ganhar uma consultoria. É isso, doutoras? Isso mesmo, Cláudia. Então, vamos lá fazer. Isso mesmo, Sil. A gente vai propor aqui um sorteio e aí a gente vai pessoalmente à empresa, né, para fazer esse treinamento e para, né, mostrar um pouquinho como é a forma do nosso trabalho e poder auxiliar vocês ainda na melhor forma na hora de realizar essas cobranças. E também muito para agradecer a participação, a audiência de todos até o final. Foi muito importante para nós também participar. Nós temos aqui a caixinha. Dentro da caixa tem o nome, tá? Aqui, ó, o nome de todos dos associados. Quem tiver online presente vai ganhar o sorteio e a gente vai entrar em contato para agendar, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se está online. Mostra ali na tela. Ótica São João. Quem é que tá aí? Ah, legal. Reginaldo. Muito bonito. Bem participativo, né? Não, legal, obrigado. Nós vamos participar de entrar em contato com vocês também, que a gente vai trocar algumas ideias aí. Sérgio Mauro, desculpa, estava desligado, o senhor pode repetir? Não, eu agradeço aí o sorteio e nós vamos trabalhar juntos sim, vamos participar e vamos fazer a consultoria e vamos fazer uma parceria aí, se Deus quiser. Legal. A gente entra em contato com o senhor. Ok, obrigado. Parabéns. É só uma, doutora, não pode ser mais uma. Pode ser mais uma, então. Vamos. Quem não chora não mama. Vamos ver. Opa. Vamos ver se está online. Instituto Mix, está online? Acho que não. Instituto Mix. Maria Eduarda, acho que não. Vamos para o próximo. Lojas. Querish. É isso? É a Queires? É aqueles. Suzana. Legal. Suzana tá aí? Aê! Ah, que legal. Tá aí. Ela fez pergunta também, eu acho, né, Suzana? Fez. Uhum. Suzana fez, né? Legal, parabéns, Suzana. A gente vai entrar em contato contigo também. Obrigada. Bom, se dependendo aí da... Deu uma... Eu acho que deveria sortear mais um ainda, hein?
Ai. Pessoal, a gente, vamos, se tiver mais procura, né, Sil, nesse sentido, você poderia, se essa questão continuar muito à tona ainda, a gente se coloca à disposição e talvez uma próxima vez a gente faça mais sorteio também, tá? E também qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem nos perguntar lá, que a gente, para quem está aqui e participou, a gente vai ajudar e dar uma atenção bem especial, a gente promete. Tá bom? Sil, então a gente agradece novamente, tá, o convite. Ficamos bem felizes em poder estar aqui e contribuir um pouquinho com os empresários aqui da nossa região, tá? Agradecemos mesmo. E as meninas da CDL que estão aqui também dando todo o nosso apoio. Estamos apoiando o apoio aqui, então a gente agradece muito o convite, agradece sempre nos receberem muito bem aqui na CDL, então sempre muito receptivas, nos ajudando, nos apresentando para as pessoas, então isso é muito, muito bacana, a gente agradece bastante e estamos sempre à disposição, é um prazer imenso a gente poder dividir com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência, por mais que somos novas, né, mas temos muita experiência e é muito bom compartilhar, a gente aprende sempre um pouquinho mais. Quer agradecer também? É isso? Obrigada, então, a todos os associados que participaram. Fiquei super feliz com o sorteio. Torci muito pelo Regimauro, uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer de ir na empresa dele. Também fui muito bem recebida por ele lá, né? E a Suzana também, daqueles, fiquei bem feliz também. Então, a gente agradece a presença de todos. E até o próximo treinamento. Espero que todos participem, né, Suzana? Que legal, né? Vai ter a consultoria. Legal. Aí, aprende tanto com elas aqui, eu realmente sou muito fã delas, eu tenho certeza que vocês vão adorar a consultoria, tá? Então, em nome de toda a diretoria da CDL, eu agradeço a todos os associados e as duas doutoras que dividiram conosco todo o conhecimento, né? E saímos com certeza, certamente, um pouco melhor daqui. Pessoal, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo treinamento, tá? Beijo a todos, um abraço. Obrigada. Tchau.